Bom dia pessoal, meu nome é Caio Hayashi, sou assessor de investimentos aqui na XP, serei o apresentador do programa Live na quinta-feira às 11 horas, tá? Lembrando que a gente tem o programa Assessoria Live de segunda a sexta-feira das 11 às 15 e às 19 horas. Cada programa com um assessor diferente, um ou dois assessores, abordando um tema, abordando um assunto, um produto de investimentos, para você participar, fazer suas perguntas e aprender cada vez mais sobre investimentos para que você consiga administrar melhor os seus recursos, investir melhor seu patrimônio e construir melhor seu patrimônio para o futuro, tá legal? Então, é importante que a gente consiga ter o foco aqui. Hoje eu trouxe o assunto Tesouro Direto e Renda Fixa. A gente vai abordar bastante esse tema, mas é claro que fiquem à vontade para fazer perguntas no chat sobre outros produtos, outros investimentos. A gente vai mesclando aí um pouco dentro do nosso horário, tá legal? Bom, pessoal, gostaria de agradecer o pessoal que já está aqui na live, 48 pessoas assistindo agora, pessoal já dando bom dia. A gente vai falar então sobre títulos de renda fixa com foco em tesouro direto, né? Mas antes de começar a falar sobre esses investimentos, eu gostaria de fazer um overview. Acho sempre importante, né, colocar todo mundo primeiro na mesma página para depois a gente conseguir falar sobre assuntos um pouco mais técnicos, um pouco mais sobre a característica dos produtos e como é que eles se comportam, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, é importante a gente entender como é que funciona, o que é uma renda fixa, né? Vale lembrar que uma renda fixa ela nada mais é do que um empréstimo que você, investidor, faz a uma instituição financeira, seja ela um banco, por exemplo, ou para o próprio governo federal, ou para uma empresa privada, né? Então você pode emprestar o seu dinheiro para essas empresas, para o governo, para essas instituições e receber juros em cima disso. Isso é basicamente uma renda fixa, tá? É um título, a modalidade de empréstimo, onde você recebe juros acordados já no momento da contratação. Então, basicamente, você pode emprestar dinheiro para o governo, para um banco ou para uma empresa, né? Quais são as modalidades de pagamento de juros que você pode receber? Você pode receber juros de forma pós-fixada, né? Ou seja, aqueles juros que são atrelados à taxa de juros no nosso país. Então, eles seguem basicamente a movimentação, a flutuação da taxa Selic, né? O CDI. A gente já vai cobrir a gente já vai voltar o que é Selic, o que é CDI. Você pode ter uma modalidade pré-fixada, onde você tem um investimento já estabelecida a taxa de juros, né? Por exemplo, vou receber 9% ao ano, vou receber 10% ao ano, sem necessidade, sem indexador, né? Sem a taxa de juros, sem a inflação, você está estabelecendo quanto você vai ganhar no vencimento daquele produto. E você pode ter a modalidade de títulos atrelados à inflação, ou seja, IPCA+, né? Ou seja, é um híbrido, né? Ele corrige a inflação no período e ainda te dá uma parte pré-fixada, né? Então você pode ter, por exemplo, vou contratar um CDB que paga IPCA mais 4,5%, né? Perfeito, então você vai ter ao longo do período, né, no vencimento, a correção da inflação e mais 4,5% de rentabilidade, esses 4,5% que a gente chama de ganho real acima da inflação, né? Então a gente cobriu o que é uma renda fixa e basicamente 3 modalidades mais comuns de pagamento de juros, né? Acho que é importante a gente entender, legal, Caio, mas a Selic, CDI, o que é isso, né? Vale lembrar o seguinte, né? Pessoal, a gente tem a inflação, né? A inflação, o que é a inflação? A inflação é um efeito de alta no preço dos ativos, basicamente isso. Vamos ser bem sucinto aqui para poder usar o tempo e responder o chat. Então a inflação é basicamente um efeito de alta no preço dos ativos, né? Muito por conta, né, de uma questão da lei da oferta e da demanda. Então imagina o seguinte, né? A gente tem no nosso país, na nossa sociedade, uma quantidade de demanda por determinado produto, vamos dizer feijão, né? A gente tem uma quantidade média de demanda por aquele produto, o feijão. E se em determinado produto, se em determinado momento acontece uma super oferta ou uma baixa oferta desse produto, o que acontece é que o preço desse ativo ele pode aumentar ou diminuir. Vamos lembrar, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, né? O que aconteceu na greve dos caminhoneiros? Houve um corte geral de abastecimento dos produtos, vamos usar o exemplo para controlar a inflação. Então, basicamente, mais uma vez, de forma bastante sucinta, tá? Ela é apenas uma das ferramentas, não é a única, mas de forma muito sucinta, quando a inflação está tendendo a ser mais alta, o Banco Central ele pode elevar a taxa de juros, a Selic, para justamente poder tirar o crédito do mercado, controlar essa inflação, tá legal?
E por último, quem é o CDI que todo mundo ouve falar, né? Ah, tem um DI, tem um CDI. O que é esse CDI? O CDI ele é uma taxa de juros, né, praticada entre os bancos, né? Todos os dias os bancos emprestam dinheiro um para o outro, né, para zerar seus balancetes, zerar seu capital. Um banco ele não pode terminar um dia com saldo devedor, então um banco empresta dinheiro para o outro a uma taxa do CDI de um dia, né? Então é uma taxa bem pequenininha, um banco empresta dinheiro para o outro e essa taxa CDI ao longo de um ano ela é uma referência que acompanha a taxa Selic. Então hoje no país a gente tem uma taxa Selic em 6,5% ao ano e o CDI acompanhando 6,4% ao ano. Vale entender que eles têm uma correlação muito alta, né? Quando a Selic aumenta junto. Quando a Selic aumenta, CDI aumenta junto. Quando o Selic cai, CDI cai junto e elas se acompanham basicamente que na mesma proporção, né? Antes da gente entrar a falar dos produtos diretamente, acho que um último ponto extremamente importante que a gente precisa colocar na cabeça do brasileiro, né? O brasileiro ele está acostumado a investir somente em produtos de renda fixa, portanto mais conservadores, né? Com alta rentabilidade. Por quê, né? O investidor é aquele que nunca ligou muito para os investimentos, sempre deixou o dinheiro lá no banco, naquele fundinho DI, na previdência privada mal alocada no banco, aqueles investimentos comuns, conservadores do banco, onde o banco nunca se esforçou para montar sua carteira, né? O que acontece é que o Brasil ele é um país historicamente inflacionado e de juros altos, né? O Brasil não é um país desenvolvido, o Brasil é um país emergente, né? Então, historicamente, a gente tem inflação muito alta e taxa de juros também, para controlar essa inflação, também bastante elevada. Então, imagina que há 2 anos atrás, não estou nem falando há 20 anos, não estou nem falando da época do Plano Real, por exemplo, estou falando apenas há 2, 3 anos atrás, quando a gente ainda tinha, ao final do mandato da Dilma, naquela época a taxa de juros no Brasil era 14,25%, né? E a inflação era mais de 10,6%, né? Vamos trazer para hoje? Então vamos lá, resumo. A gente tinha 2 anos atrás 14,25% de taxa Selic e hoje a gente tem 6,5% de taxa Selic, né? Então, os juros caiu muito. Então, quando o investidor está acostumado a receber 12% ao ano sem risco, era por quê? Porque ele tinha um rendimento ali de 90% da Selic, 90% de CDI, só que era 90% de 14%. Hoje, o mesmo investimento que não mudou absolutamente nada, continua pagando 90% do CDI para você, a gente está falando 90% de 6,5%, né? Então, a rentabilidade dentro da renda fixa ela caiu bastante. Para que você consiga ter mais rendimento, você precisa mudar a tua carteira, ganhar eficiência, vai precisar eventualmente tomar um pouco mais de risco. Então, é importante entender, o brasileiro está acostumado a ter investimentos conservadores rendendo 1% ao mês, né? Aqueles 12% ao ano, 13% no ano, 14% no ano, porque os juros no Brasil sempre foi alto, mas esse cenário mudou. Hoje o Brasil está passando por um momento de reformas, né? Está passando por um momento de uma retomada de crescimento, ainda que lenta, mas sim uma retomada de crescimento no nosso país, né? O Brasil é um país com uma capacidade ociosa muito grande, né? Então a gente percebe, né? A economia percebe uma retomada de crescimento, é um momento, né, político e econômico sem precedentes na história. Feito esse pequeno entre aspas, né, overview, mas importante, colocar todo mundo na mesma página, a gente vai falar agora um pouco sobre os títulos dentro da renda fixa, né? Daqui a pouco eu vou começar já a responder as perguntas. Aliás, vamos fazer isso agora, vamos responder algumas das perguntas. O Hot está perguntando, Caio, por que o IPCA é considerado de alto risco? Minha carteira está não aderente ao meu perfil, uma boa parte porque os títulos IPCA estão classificados como risco alto, não é renda fixa? Hot, a sua pergunta é excelente, tá? E eu vou explicar ela da seguinte forma. Não é porque é renda fixa que é conservador. A gente tem dois tipos, basicamente, né? Dois tipos de riscos aqui. Tem o risco de liquidez também, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Eu estou citando 2 tipos de riscos que são riscos de mercado e risco de crédito, tá? Quando a gente fala de renda fixa, a gente não pode associar renda fixa a conservadorismo. Isso não é uma verdade, né? Não necessariamente, tá? O que acontece? Os títulos pós-fixados, que são aqueles atrelados à taxa de juros, né? Ou seja, CDI, Selic, esses são os títulos mais conservadores. Por quê? Não importa o que aconteça na economia, se você tem um título que paga 100% da Selic, 100% do CDI, enfim, o seu investimento, a rentabilidade é atrelada à taxa de juros no país,
não importa o que aconteça com a taxa de juros, você vai receber um percentual dela. Então vai acompanhar. Vamos supor que a gente está falando de 100% do CDI, tá legal? Você tem 100% do CDI num momento em que a economia está com juros a 14, você está recebendo 100% de 14. Os mesmos 100% do CDI em outro momento em que a economia está com juros a 6,5, você está recebendo 100% de 6,5. Só que você não está recebendo menos do que o mercado está pagando hoje, você está recebendo a taxa de juros. Então o seu investimento flutua com a taxa de juros. Agora, quando a gente está falando de um investimento atrelado à inflação, o que acontece? Você tem uma parte que é atrelada à inflação, certo? Ela acompanha o movimento da inflação, ela paga para você a inflação do período, mais uma parte pré-fixada. E é aqui que está basicamente a volatilidade, aqui que está basicamente o risco. Por quê? Por ser pré-fixado, os títulos pré-fixados eles são especulativos. Por quê? Você está pré-fixando uma taxa de juros, tá certo? Então imagina o seguinte, vamos supor que a gente contrata lá um título do Tesouro que paga 9% ao ano, né? O que acontece se eu olho para frente e imagino que a taxa de juros vai subir, a Selic vai subir, eu não, né? A gente está falando do movimento no mercado, né? Se a economia imagina que a taxa de juros ela vai subir. Então eu contratei um título a 9 e aí a taxa Selic, ela, nas próximas reuniões do Copom, aumenta para 11%. O mercado ele vai estar pagando 11% na taxa de juros, que é a taxa livre de risco, né? Enquanto você contratou um título a 9. Então isso foi uma especulação que para você foi desvalorizada, né? Agora, qual que é o ideal de você investir no pré-fixado? É quando você contrata um título a 9, imagina que a taxa Selic ela vai começar a cair. Porque você garantiu 9%, e aí o mercado depois na taxa livre de risco está pagando menos do que o que você garantiu. Então é uma especulação e por ser especulação existe um nível de volatilidade maior. A gente aqui, então na questão dos riscos, né, isso é o que a gente chama de risco de mercado, tá certo? Você tem um risco de mercado mais elevado justamente por conta dessa especulação do preço daquele título, né, quanto vale aquele título, porque ele pode ser mais especulativo em relação à taxa de juros. E por um outro lado existe o risco de crédito, né? Risco de crédito ele não impacta diretamente dessa forma. O que é o risco de crédito? É o emissor daquele produto, né, seja por exemplo o título do Tesouro Direto ou então um CDB. Risco de crédito é a capacidade que o emissor, né, ou seja, quem pegou o seu dinheiro emprestado tem de te devolver ele, tem para te pagar. Risco de crédito, né, ou seja, aquela empresa ela pode quebrar e não conseguir te pagar. Agora, quando você empresta dinheiro para o Tesouro Direto, para o Tesouro Nacional, né, é o que a gente chama de menor risco do mercado, né? Porque o governo federal é o último numa pirâmide, né? Numa crise econômica, as empresas elas tendem a ter uma solvência primeiro, depois os bancos e por último o governo. Então, quando a gente fala de Tesouro Direto, títulos públicos, né, é o que a gente diz de risco soberano, né? Ou seja, é o menor risco do mercado, tá legal? Então, isso seria o risco de crédito e o risco de mercado ele diz respeito à oscilação no preço dos títulos. Então, se você não está vendo a sua carteira condizente, né, você tem o títulos IPCA, você acreditou que era renda fixa, que é na verdade uma renda fixa, né? Porém, você está vendo que tem um nível de risco, é muito por conta dessa variação no preço do título causada por essa parte pré-fixada de especulação, tá legal? O Eduardo Vieira está aqui ó, já respondendo a pergunta do Hot. Hot, por causa da variação do mesmo. Eu acho que, Eduardo, obrigado pela participação. Eu acho que eu consegui explicar, tá legal? O Hot até está perguntando aqui embaixo, comentando aqui com o Eduardo, varia, mas ainda é renda fixa, não é? Então, é isso que eu estou explicando, né? Renda fixa é o empréstimo, né? Depende da modalidade dos juros que você contrata. O Alexandre está perguntando, ó, bom dia, para valor que pode ser aplicado por 12 a 18 meses, melhor CDB do que Tesouro Direto, valeria aplicar, por exemplo, no Tesouro IPCA 2024 tirar antes. Alexandra, boa pergunta, mas a gente tem que entender um pouquinho mais sobre a sua estratégia, qual que é o seu objetivo nesse caso, tá? Eu vou te explicar o porquê. Vamos supor que você já tem um objetivo, você tem que pensar no seu planejamento. Olha, Caio, eu tenho um dinheiro, X, não importa o valor, e eu preciso aplicar esse recurso por 18 meses, por exemplo, porque eu vou usar o dinheiro daqui a 18 meses.
Então você já tem um planejamento que você não vai mexer naquele recurso, eventualmente o CDB, como a gente estava 18 meses, um prazo menor do que 2 anos, o LCA e o LCI eles seriam mais vantajosos por conta da isenção do imposto de renda, tá? Mas os títulos bancários, vamos classificar assim, os títulos bancários, eles podem ser mais atrativos, né? Eventualmente se você não precisar carregar aquele ativo até o final, se você puder carregar aquele ativo até o final. Agora, se você precisar de uma liquidez antes, o título do Tesouro ele é melhor, né? Porque ele oferece mais liquidez, né? Então você pode aplicar no título do Tesouro e resgatar quando você quiser. Importante entender, acabei de explicar, né? Os títulos IPCA+, eles são... Entenda o seguinte, né, pessoal? O título do Tesouro, ele é seguro, né? Porque o risco de crédito é o menor que existe, porém ele é não necessariamente conservador. Depende de qual dos títulos a gente está falando. Se for o Tesouro Selic, é o mais conservador. Se for o Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, tem nível de risco, tem volatilidade, tá legal? No seu caso, Alexandre, o que eu te recomendaria, tá? Quer investir para 12, 18 meses, não tem muito uma previsão, não sabe quando você vai precisar do recurso, o Tesouro seria uma melhor opção, Tesouro IPCA 2024, se quiser eventualmente até ter um nível de risco um pouco maior, tesouros mais longos, né? Mas lembrando que você tem um nível de risco maior, acho que ficar no 2024 ou no Tesouro Selic seria uma melhor recomendação, tá? Agora, se você falar, não, Caio, por 18 meses eu consigo deixar lá o recurso, eu recomendaria um LCA, um LCI, porque eles são isentos do imposto de renda, tá legal? Vamos ler mais uma pergunta aqui. Narcélio está perguntando, bom dia, qual o melhor fundo para alocar Capitalo Capa, Multimercados ou Legacy Multimercados se ambos estiverem abertos? A pergunta envolve gestores e rentabilidade, onde cada fundo aplica. Narcélio, a sua pergunta é excelente, por qual motivo? Porque as duas casas são muito boas, né? A Capitalo é uma das grandes gestoras no país, né? O Capitalo Capa é um dos fundos mais procurados da indústria e o Legacy é uma nova gestora, né? Mas também muito respeitada, uma gestora que vem desde o início, né? Desde que ele foi aberto, apresentando uma rentabilidade de mais de 220% do CDI, com nível de risco moderado, né? Então são dois fundos que se complementam de certa forma, né? São fundos multimercados, né? O Felipe Guerra, que é o gestor ali do Legacy, é um gestor também bastante respeitado. Eu vou pegar a rentabilidade deles aqui só para a gente dar uma olhada rápida, quer ver? Legacy, 233% do CDI desde que está aberto, com um nível de risco de 4%. E o Capitalo Capa nesse mesmo período, entregou uma rentabilidade de 142% com o mesmo nível de risco. Aí você fala, pô, Caio, o Legacy entregou uma rentabilidade muito maior? Poxa, a gente está olhando um prazo de certa forma até um pouco mais curto, né? O Legacy está aberto ali, são fundos que eu gosto bastante. E lembrando, tá? Se você está pensando, não pode comparar o CDB com o Agilité. Sabe por quê? O Fundo Crédit Agricole Agilité, do Banco Crédit Agricole, ele é um fundo de renda fixa, crédito privado, com liquidez D+5. A principal finalidade desse fundo é justamente te dar uma rápida liquidez, né? Então, se você fala, Caio, não preciso investir, não preciso resgatar por no mínimo 2 anos, esse é um dinheiro que eu não pretendo mexer, o CDB seria uma melhor opção, porque você está contratando uma taxa já mais elevada. O Agilité, vamos dar uma olhada aqui, ó, o histórico dele... o Agilité, o histórico dele é de 111 do CDI, nos últimos 12 meses pagou 108 do CDI, mas a finalidade dele é justamente te dar a saída. Se você não precisa dessa liquidez, você pode investir direto no CDB, né? Agora, tá procurando fundos de renda fixa, quer olhar alguns fundos interessantes, o Agilité é um fundo que eu gosto muito para compor carteira, para dar liquidez, mas eu te recomendo também olhar um fundo chamado Arx Denali e Arx Vinson, tá? Esses dois fundos da Arx, eles são mais recentes também. A Arx é uma gestora já de longa data, já tem muito histórico. Os fundos são novos porque hoje, justamente, os gestores que eram do Crédit Agricole foram contratados pela Arx e é uma das melhores equipes de análise de crédito no Brasil. Então saíram do Crédit Agricole, hoje estão lá na Arx e tem um novo fundo, o Arx Denali e o Arx Vinson, ARX, tá? ARX Denali, ARX Vinson, são dois fundos que eu gosto bastante e vem apresentando até um desempenho acima de alguns CDBs praticados hoje no mercado, tá bom? Vamos ler mais uma pergunta. A Maria Regina está perguntando, um bom fundo para 50 mil sem muito risco.
Maria, fundos de... acho que é importante entender, muitas vezes o investidor ele fala fundo, mas ele não necessariamente está procurando fundos de investimento, ele está procurando algum produto financeiro, enfim. Importante entender o fundo de investimento, né? Ele é um produto, é um prestador de serviços, é onde você coloca o seu dinheiro para que um gestor faça gestão do teu patrimônio, valorize as cotas que você está adquirindo, né? E, por exemplo, um CDB, enfim, LCA, LCI não seria um fundo de investimento. Como você está falando aqui sem muito risco, eu entendo então um perfil um pouco mais conservador, a ideia é que para 50 mil, Maria, você poderia diversificar seu capital. Eu não recomendaria você, é claro que também depende da sua estratégia, dos seus objetivos, enfim, te conhecendo pouco, eu não consigo, Maria, te montar uma carteira para você agora, mas acho que vale a pena diversificar um pouco do seu capital. Pense em alguns fundos de renda fixa, né? Acabei de mencionar o Arx Denali, o Arx Vinson, o próprio Crédit Agricole Agilité é um fundo que a gente gosta bastante também, o Quasar Advantage é um fundo que a gente gosta também. São fundos de renda fixa de baixíssimo risco. Tá? Quiser olhar para alguns fundos multimercados de baixo risco, eu gosto bastante do Kinea Cronos, né? A Kinea é uma gestora ligada ao Banco Itaú e é um fundo que apresenta um ótimo desempenho, né? O próprio XP Macro aqui da XP é um ótimo fundo também. Então alguns fundos multimercados que são de risco baixo para moderado, onde existe um pouco do nível de risco, e o risco não é de sumir o dinheiro, tá? Lembrando, o risco é de mercado, risco de oscilação. Um dia você tem 50, outro dia você tem 50.500, no dia seguinte você tem 50.200 e assim sucessivamente, né? Então, fundos que eu gosto bastante, eu vou falar para você então os de renda fixa e o multimercado de baixa volatilidade. Eu recomendaria o Arx Vinson e Arx Denali e o Kinea Cronos, tá legal? O Adriano está perguntando, bom dia, estou querendo realizar uma portabilidade da minha previdência privada atual para o Tesouro Direto, qual a melhor indicação? Adriano, legal a sua colocação, mas a gente precisa corrigir um pequeno conceito aqui. Quando a gente fala de portabilidade da previdência, a gente está falando o que é uma previdência privada, né? Vamos dar um passo atrás, vamos explicar o que é uma previdência privada. Uma previdência privada, ela nada mais é do que uma combinação, de forma sucinta também, né? Ela é uma combinação entre um plano, tá? O plano é o que te dá o benefício tributário, o benefício sucessório, né? Então você tem 4 tipos de combinação de plano. Pode ser um plano progressivo, VGBL, PGBL, progressivo ou regressivo. Você pode combinar esses planos, então você vai ter um tipo de benefício tributário diferente e o mesmo benefício sucessório mesmo. Você vai fazer uma portabilidade onde você replica seu plano é exatamente Tesouro. Se você quiser investir em títulos do Tesouro, você vai ter que resgatar dessa sua previdência, você vai ser tributado no imposto de renda, né? Vai ter prejuízo no imposto de renda e aí você pode aplicar em títulos do Tesouro. Agora, se você quiser fazer uma portabilidade, você pode sair do seu fundo, né? Do fundo que você tem hoje sem resgatar e passar a ter um fundo melhor, passar a ter um fundo mais rentável, tá? E a XP faz isso por você, a XP te ajuda a fazer isso. Então, se você tem interesse em fazer portabilidade, se você quer melhorar a rentabilidade da sua previdência privada, entre em contato com a XP, liga no 4003-3710, fala com o seu assessor de investimentos, o assessor responsável pela sua conta, que a gente vai te ajudar a fazer a portabilidade da sua previdência, saindo dos fundos ruins dos bancos, rendimentos abaixo de 100% do CDI, para você passar a ter uma previdência mais rentável, tá legal? E, claro, se você quiser resgatar, você tem esse direito, solicita o resgate, você vai ter o dinheiro na mão e aí você vai poder fazer a aplicação nos títulos do Tesouro, tá legal? Vamos ler a pergunta aqui, a do Jefferson. Perdi a pergunta do Jefferson aqui, falando sobre o Mirai Asset IMAB Renda Fixa. É um bom fundo? Vale a pena? Vamos ler sua pergunta aqui, Jefferson, responder sua pergunta e aí a gente vai voltar ali a falar um pouco sobre os títulos do Tesouro, tá? A Mirai é uma gestora renomada, né? Já tem algum conhecimento no mercado, né? A gente gosta, mas esse fundo, o Mirai Asset IMAB Renda Fixa, ele é um fundo que basicamente aplica os seus recursos em títulos atrelados à inflação, né? O IMAB, que é o Índice de Mercados da Ambima, atrelado à NTNB. Então, basicamente, nesse fundo você acompanha a movimentação, vamos até olhar aqui, ó, é o Mirai Asset IMA. Pronto, achei ele aqui.
Ele é um fundo que basicamente ele acompanha, ele tem um nível de risco bem elevado, né? É semelhante ao nível de risco de um fundo multimercado, né? Que investe em ações, que investe em títulos de juros, câmbio, commodities, moedas, né? Então tem um nível de risco bem elevado. É um fundo que basicamente aplica em ativos de renda fixa, títulos do Tesouro Direto NTN-B longa, né? Então uns títulos um pouco mais longos. Quer ver? A gente vai comparar agora com o fundo do BTG longo. BTG IPCA longo. Pronto, encontrei ele aqui. IPCA longo, pronto. Você pode ver, ó, o que eu estou olhando aqui, né? Qual é a correlação dos fundos, né, atrelados à inflação, o IMAB e os títulos IPCA. A correlação ela é altíssima, né? Então esse fundo basicamente ele aplica em títulos de longo prazo, né, lá do Tesouro Direto, do IPCA 2035 e 2045 e 2050, tá legal? É um fundo que é gestão completamente passiva dentro do IMAB, né? Serve para uma proteção contra a alta de inflação, mas não seria a nossa recomendação número 1, tá? Você pode fazer isso através de alguns outros títulos, como algumas debêntures incentivadas, que são isentas de imposto de renda, enfim. Ou até mesmo do próprio título do Tesouro, é você entrar lá no título do Tesouro, lá no site do Tesouro e comprar, ou no site da XP. Eu vou dar um pause agora nas respostas aqui no chat, a gente vai voltar. O governo ele se financia, paga suas dívidas, a própria dívida pública, enfim, com o seu dinheiro e te dá o título, né? Te vende o título, um papel, um certificado, né? Quando você precisa resgatar, o Tesouro se compromete a comprar de você de volta, né? Então você não tem risco de liquidez, né? A liquidez do Tesouro é altíssima, né? Então, quando você precisa do dinheiro de volta, você solicita a venda, tem o dinheiro de volta. Então, a liquidez do Tesouro ela é super alta. A gente está falando agora, então, de outros... São 3 riscos, né? Risco de liquidez a gente já falou. O risco de crédito, a gente já comentou também, mas vale a pena ressaltar. Risco de crédito do Tesouro é o menor que existe no Brasil, né? O que a gente chama de risco soberano. Por quê? O Tesouro, o governo federal, ele seria, em tese, o último dentro de uma pirâmide, numa crise sistêmica, uma crise econômica, a não ter a capacidade de pagamento, né? Então, o menor risco que existe no mercado são os títulos públicos federais. E, por último, o risco de mercado. O risco de mercado é aquilo que eu falei. O Tesouro, ele é conservador? Não necessariamente. O Tesouro, ele é seguro, ele pode ser conservador no caso do Tesouro Selic, mas não necessariamente é como no caso dos títulos pré-fixados e títulos atrelados à inflação. Esses não são conservadores, esses são moderados. Por quê? Porque tem uma exposição à parte pré-fixada na carteira, que é especulativa. A gente já falou disso há alguns minutos atrás. Então, a gente tem basicamente o título pré, o título inflação e o Selic, né? O Selic que é o mais conservador deles. E o que é importante entender no Tesouro Direto, que eu acho que a maioria, né, 99, 98% dos investidores no Brasil que compram títulos do Tesouro muitas vezes não entendem, né? O Tesouro ele é uma renda fixa, mas não significa que você deve comprar título do Tesouro para carregar ele até o final do vencimento, né? Poxa, muitas vezes, quem é que compra um título para 2050? A gente está em 2019 agora, então a gente tem 31 anos, né, carregando aquele título. Poxa, é difícil alguém pensar nesse planejamento de tão longo prazo. Claro que tem gente que faz. Agora, quando você contrata um título do Tesouro, é importante entender que você recebe a sua remuneração somente no vencimento. Vamos usar um título mais curto para usar como comparação. Se você comprasse um título do Tesouro hoje, IPCA 2024, por exemplo, né? Ou seja, o vencimento dele 2024, se você entrasse lá no site da XP hoje ou no site do Tesouro, você contrataria esse título IPCA 2024 a uma taxa de IPCA mais 4%, tá certo? E o preço dele vale R$ 2.574,78, certo? Então vamos lá, se você comprou esse título hoje que tem uma taxa de IPCA mais 4% e carregar esse título até o final, lá em 2024, né, até a data do vencimento, 15/2/2024, na data de vencimento, você vai receber o seu dinheiro de volta, tá certo? Acrescido dos juros corrigidos pelo IPCA mais 4%. Exatamente a taxa que você contratou. Desconta as taxas, enfim, desconta lá imposto de renda depois, mas você vai receber IPCA mais 4. Só que se você, até antes de 2024,
ver a rentabilidade desse papel. Vamos supor que você contratou hoje, IPCA mais 4, o preço do título vale R$ 2.574,78. Aí vamos supor que daqui 2 anos você precisa resgatar o recurso e teve uma rentabilidade nesse período, né? Essa rentabilidade que você teve, ela não é um prorata, ela não é um proporcional de pagamento de juros a esse IPCA mais 4 que você contratou e o prazo que você ficou. Não é um proporcional. A rentabilidade que você teve nesse período foi única e exclusivamente a variação do preço desse título a mercado. Então, aquele título que hoje você paga R$ 2.574,78, daqui 2 anos ele vai estar valendo outro valor. Pode ser um valor maior, assim como pode ser um valor menor também. Então, é importante entender. Fazendo essa analogia do preço do título, não lembra uma ação, né? A gente, quando investe em ações, por exemplo, o que a gente quer fazer, basicamente, né? O procedimento mais simples e primário de comprar ações em bolsa, para quem está especulando, né? É comprar ação na baixa e vender ação na alta. Você ganha o ganho de capital em cima daquele papel. No Tesouro é muito similar, tá, pessoal? Só que a diferença é que o que define o preço dos títulos do Tesouro é muito forte a expectativa, né, do mercado futuro de juros no Brasil. Eu vou dar um exemplo um pouco mais claro aqui para vocês entenderem. Tem um site que eu gosto muito, tdcharts.info. Tá? Então, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a marcação a mercado, quando acabar a live, você clica lá no TD, né, Tesouro Direto, Charts, CHARTS.info/títulos, né? Esse site ele mostra pra gente dia 5 de outubro de 2015. Se você tivesse entrado lá, tratou lá em 2015, não chegou no vencimento de 2024 ainda, mas vamos supor que hoje você está precisando vender esse papel. Você vai vender esse papel por qual valor? Né? Você vai vender esse papel hoje por dia 13 de março, né? Vamos considerar 13 de março, por R$ 2.556,65. Então, olha o ganho que você teve dentro desse período. O ganho que você teve foi a variação do preço desse título, tá? Não foi o pagamento de juros, tá certo? Então, isso que é a marcação a mercado, basicamente. Você, quando contrata um preço do papel, o título dele, a taxa, perdão, você só exerce aquela taxa no final do vencimento. Se você vende o papel antecipadamente, você vende ele a preço de mercado, tá, pessoal? Então, o que significa isso? Que você pode ter um ganho adicional, um ganho acima, inclusive, do que o que você teria se você carregasse até o final do vencimento. Então, muitas vezes, a saída antecipada desses títulos do Tesouro, né, você vender antecipadamente esse título do Tesouro, faz com que você possa ter uma antecipação de ganhos, né? Você consegue antecipar alguns meses de ganho e você consegue também, em muitos casos, ter um ganho acima do que o que você teria dentro dessa marcação. É o que nós, assessores na XP, quando você tem títulos do Tesouro, podemos te ajudar a fazer, analisar seus títulos do Tesouro para saber se vale a pena você resgatar antecipadamente, para saber se você teria um ganho adicional, um ganho acima da taxa que você teria contratado lá na frente, tá legal? Vamos voltar a responder algumas das perguntas aqui. Eu vou entrar um pouco mais daqui a pouco no detalhe da marcação a mercado, mas como tem bastante pergunta, né? Se a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos de live, se a gente acabar só falando sobre isso, a gente não responde todo mundo. Então vamos lá, eu tinha parado aqui na pergunta do Eduardo, vamos ler mais algumas perguntas. O Carlão desculpa, o Eduardo perguntou antes, né? Ele está interagindo com o Hot. Você compra uma NTNB 35% a 5%, durante esse período ela pode variar entre 6% e 4%. Nesse caso, seu patrimônio pode diminuir ou aumentar. É isso mesmo, Eduardo, é exatamente o que eu expliquei. Na verdade, é o preço do título, né? A taxa, ela que acontece, né? O Tesouro, no momento de mais recessão na economia, né? Ele precisa se financiar. Então, se o momento para a economia não está bom, o Tesouro ele precisa ser mais atrativo. Por isso que o preço do título cai e a taxa aumenta, né? Quando a gente hoje, isso em 2016, né? Por exemplo, né? Agora, quando a gente traz para hoje, né? Que o cenário econômico está melhorando bastante, a expectativa do mercado é de uma boa melhora, o preço do título está mais caro, ou seja, quem comprou valorizou o preço do título e a taxa está menos atrativa, tá legal? Vamos ler o Carlão aqui. Carlão, bom dia. Eu fiz o investimento no dia 8/3/2019. No meu extrato não tem nada porque tem como... desculpa. E no meu extrato não tem nada. Por quê?
tem como me explicar? Investi 300 mil reais e hoje só tenho 2.986 reais. Carlão, acho que está um pouco complicado, desculpa, acho que não consegui entender muito bem aqui. Você aplicou 3 mil e hoje tem 2.986. Eu não sei qual é a aplicação que você fez, né? Dependendo se você fez uma aplicação com um pouco mais de risco, vai, sem dúvida nenhuma, crescer cada vez mais, né? E quando a gente está falando de quando a gente está falando de investir melhor, até uma curiosidade bem interessante, né? O mercado brasileiro hoje, ele tem cerca de 5% dos investidores, né, dos poupadores de recursos. Quando eu falo poupadores, não lembra da poupança, né? A poupança não é um bom investimento, é um péssimo investimento. Agora, quando eu estou falando dos poupadores, dos investidores, aproximadamente 5% dos investidores hoje investem através de corretoras, de distribuidores de produtos financeiros, de empresas de investimentos, né? E só um parênteses aqui, quando a gente está falando de corretoras, muitas vezes a gente ouve a palavra corretora e associa a bolsa de valores, a ações, e isso não é uma verdade, tá? A XP é uma empresa de investimentos completa, é uma corretora, né? Distribuidor de produtos financeiros, e a parte de bolsa de ações é apenas um dos braços que a XP oferece, um dos braços, um dos serviços que a XP te dá acesso, né? Isso não significa que você vai abrir a conta na XP só para investir a sua parcela agressiva, deixar a parte conservadora no banco e investir a parte agressiva na XP. Isso não existe, né? O risco está sempre associado ao emissor do título que você investe, aonde você está emprestando seu dinheiro, né? E não em quem é o distribuidor, não quem é o custodiante do ativo, né? Então 5% aproximadamente dos investidores hoje no Brasil investem através de corretoras e empresas de investimentos, e os outros 95% através de banco. Então olha o tamanho do espaço que ainda existe para o brasileiro passar a investir melhor, escolher melhor seus investimentos, né? E se a gente for olhar para o mercado mais desenvolvido do mundo, né, que é o mercado americano, essa proporção é praticamente inversa. Cerca de 90% dos poupadores, dos investidores, investem através de corretoras e apenas 10% investem através de bancos, né? Então, é o papel social da XP fazer com que o brasileiro invista melhor e, ao longo do tempo, crescer, fazer, obviamente, o desenvolvimento da nossa economia. O Adriano está perguntando, bom dia, você pode falar sobre os custos em aplicar em Tesouro Direto pela XP? Adriano, zero, tá? A XP é taxa zero para custódia, é taxa zero para toda renda fixa. Você vai trazer seu dinheiro para cá e vai investir em títulos do Tesouro na XP, você não vai pagar nada, tá? O custo isso para XP. O título do Tesouro tem um custo de 0,25% ao ano, que não é a instituição que te cobra, não é a XP, não é outro banco, não é um banco, não é outra corretora, outra empresa de investimento. Quem cobra é o próprio Tesouro Nacional, é a CBLC, Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, tá? Então sempre, independente de onde você vai investir, através de onde você vai investir no Tesouro Direto, seja no seu banco ou aqui na XP, você vai pagar 0,25% ao ano em 2 semestrais, tá? 0125, 0125, tá? Para a própria CBLC. Agora a XP não te cobra absolutamente nada, não tem taxa de custódia, taxa de carregamento, nada, tá legal? A Natália está perguntando, bom dia, poderia me recomendar bons fundos de renda fixa? Natália, com certeza, eu já mencionei, não sei se você estava participando desde o início da live, mas eu gosto muito do Quasar Advantage, gosto do Crédit Agricole Agilité, gosto do Arx Vinson, gosto do Arx Denali, né, por conta da equipe, apesar de um histórico um pouco mais curto, né, a casa é antiga e a equipe é muito boa. Então, são alguns fundos que eu gosto bastante, tá? Eu focaria bastante até no Arx Vinson e no Arx Denali, tá bom? O Jairo tá perguntando aqui sobre swing na Usimina 5. Jairo, eu não posso te dar essa análise, eu não posso fazer com você aqui agora para falar sobre renda variável, tá? Quarta-feira, então foi ontem às 19 horas, é o horário que tem aqui o Tomás Orsini e o Lucas Feitosa, né? O Lucas, ele é especialista em bolsa, ele poderia tirar essa dúvida melhor para você, mas na dúvida, quer conversar um pouco mais com um especialista em bolsa também, você vai ligar direto na nossa mesa de operações, liga no 4 conservadora. Imagina o seguinte, como é que a poupança funciona? A poupança ela paga 70% da taxa Selic no Brasil, tá certo? Isso quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%. Quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança paga 0,5% ao mês, independente de quanto está os juros na economia.
Então o máximo que a poupança pode te pagar é 6% no ano líquido do imposto de renda. Como é que a gente pode falar que a poupança ela é conservadora se a Selic no Brasil estiver em 10%, você tem no máximo 6% ao ano líquido do imposto de renda, você está recebendo menos do que a taxa livre de risco está pagando, né? O que é a poupança, então, nesse caso, acima de 8,5%? Ela é pré-fixada, ela é especulativa, né? Poupança você tem que zerar ela hoje. Você quer fazer sua reserva de emergência? Faz no Tesouro Selic, ou em CDBs com liquidez diária, ou em fundos de renda fixa, que é o que o pessoal já me perguntou bastante aqui hoje. Os fundos de renda fixa seriam a forma mais eficiente, mais rentável, tá legal? Vamos ler mais uma pergunta. Aqui o Rod está perguntando, dentro desse contexto, qual seria a previsão da Selic para 2019. Para 2019, continuar na casa dos 6,5% mesmo, tá, Rod? Mas o mercado precifica uma alta de juros para o final do ano que vem até 8%, né? Então, final de 2020, juros pode chegar até 8%, tá legal? BIT Finanças, Controladoria e Gestão Contábil. Caio, tenho 7 mil no Banco do Brasil Previdência, na Brasilprev, em fundos de renda fixa. Compensa migrar a instituição e o fundo, já que o Banco do Brasil não dá opções melhores de fundos? BIT Finanças? Sim, sem dúvida nenhuma, tá? Fazer a portabilidade dessa sua previdência privada para fundos melhores, né? Eu já expliquei um pouco sobre a previdência privada. A previdência privada ela nada mais é do que o plano e o fundo. O fundo que o banco te oferece é muito ruim. Por que você não traz o seu plano para cá e um fundo mais rentável? Conversa com o seu assessor de investimentos. Liga aqui na XP. Se você já tem a sua conta aberta, abre sua conta. Se você ainda não tem a conta aberta, se você já tem a conta aberta, fale com o seu assessor. Se você ainda não tem a conta aberta, abra a sua conta, fale com o seu assessor. Ele vai te ajudar a fazer essa portabilidade. Mas é verdade, estou lendo aqui o complemento da sua pergunta, tentei fazer a portabilidade pela XP, mas o mínimo é 10 mil para a Previdência Privada. Isso é verdade, tá, BIT Finanças? Por quê? Porque o mínimo dos fundos, né, de Previdência Privada começa a partir de 10 mil reais, tá bom? Eu acredito, eu vou confirmar essa informação, preciso confirmar, mas eu acredito que alguns fundos eles recentemente baixaram o seu valor mínimo de aplicação. Mas a princípio, conversa com o seu assessor, a gente consegue verificar isso na hora para você. Infelizmente eu não vou conseguir fazer agora por conta do horário da live, mas normalmente o mínimo da Previdência é 10 mil reais, tá legal? Poderia me falar algo sobre o Azequest Valor? É um bom fundo, notei que o PL dele é bem baixo. Abaixo dos seus pares. Vamos dar uma olhada no Azequest Valore. A princípio, antes de começar a falar sobre ele, a Azequest é uma ótima gestora. Tá? Então, quando a gente está aplicando em um fundo de investimento, pessoal, é importante entender o seguinte, né? Um fundo de investimento ele é um prestador de serviços, ele é um gestor de patrimônio. Então, a partir do momento que você escolhe um fundo, você está olhando quem é a gestora. Um fundo do Banco Itaú. A gestora é do Banco Itaú, são gestores, são funcionários do Banco Itaú. Quando você está olhando para a Azequest, por exemplo, o Valore é o nome do fundo. A Azequest é o nome da gestora. E a gestora Azequest é uma gestora de excelência em renda fixa, né? Então, a princípio, o que eu poderia falar para você? A rentabilidade do fundo ali, historicamente, entregando 103 do CDI, risco baixo, liquidez do fundo alta, e a Azequest é uma ótima gestora. Sem dúvida nenhuma, é uma boa opção de investimento, super conservador, rendimento ali próximo do CDI. Existem alguns outros fundos que teriam um rendimento maior, da própria Azequest. A Azequest Luce seria um fundo com uma rentabilidade maior do que o Valore, tá? Mas, como eu falei, a Azequest é uma boa gestora. Vamos ler mais algumas perguntas aqui. Nosso tempo está acabando, pessoal. A gente tem mais 5 minutinhos. Deixa eu só passar aqui que eu tinha perdido a pergunta. Qual a possibilidade dos recebíveis mensais em fundos imobiliários de pessoa física passarem a ser tributados? Olha, Antônio, isso ainda não vem sendo discutido, tá? A questão é que hoje o tributado, mas hoje eu não vejo nenhum rumor dizendo que os fundos imobiliários passaram a ser, tá bom? Darlan está perguntando, tem uma aplicação de 200 mil em Previdência em 2018, me rendeu 3,45, o que devo observar na hora de fazer um resgate e aplicar em CDB de liquidez diário, sabendo que posso precisar do dinheiro nesse ano? Darlan, se você tem uma Previdência, 200 mil reais de Previdência, que te rendeu 3,45%, a gente está falando que você perdeu dinheiro para a inflação. A rentabilidade da sua poupança, da sua previdência, ela foi tão baixa a ponto de não conseguir entregar a inflação de 2018.
Se você vai precisar desse dinheiro, já sabe quando você vai precisar, você vai resgatar, tudo bem, você pode resgatar agora, você vai aplicar em um CDB de liquidez diário, enfim. Lembrando que a poupança ela tem liquidez em 5 dias, né? Então você pode resgatar a qualquer momento e receber o dinheiro em 5 dias. Agora, se você está pensando em ter esse investimento num longo prazo, enfim, eu recomendo fortemente, tá, que você faça a portabilidade da sua previdência para um fundo melhor. 3,45 é algo em torno de 55% do CDI do ano passado. Tá? O CDI do ano passado, 6,5%, vamos considerar isso, eu não estou com os números agora, 6,5% em 2018, metade disso dá 3,25%, pô, você recebeu 55% do CDI. A poupança paga 70% isento. Como é que a gente pode ter uma previdência que paga 50%, menos do que a poupança e ainda bruto do imposto de renda? Eu acho que não faz sentido. Se você quer continuar tendo uma previdência privada, o que eu recomendo, eu gosto muito de previdências privadas, tenha um fundo melhor. Tá? Então entre em contato com a gente aqui na XP, com a assessoria, abre sua conta, fala com o seu assessor, liga na XP e providencia a portabilidade da sua previdência para um fundo mais rentável, tá legal? Pessoal, mais uma vez, infelizmente, a gente não tem tempo para, em uma hora, cobrir um assunto complexo como é a renda fixa, marcação a mercado, títulos do Tesouro, né? E responder todas as perguntas do chat, muita gente participando, agradeço demais, né? Então é importante que vocês continuem participando dos programas live, que vocês façam as perguntas, tanto para mim quanto para os outros assessores, às 11, às 15, às 19 horas. Aprender mais sobre investimentos. Lembrando, acho que eu gosto de fazer esse fechamento. Investir o seu dinheiro não é ser ganancioso, não necessariamente é ser ganancioso e multiplicar seu capital. Né? Investir seu dinheiro é cuidar do seu patrimônio, é fazer gestão do seu patrimônio. Por quê? Porque você precisa correr. O próprio exemplo aqui que a gente falou do Darlan, poxa, não cuidou do investimento, tem uma previdência jogada lá no banco que rendeu menos que a própria inflação. Você perdeu dinheiro, né, Darlan? Então, assim, investir bem o nosso capital, investir com inteligência, é gerir bem o nosso patrimônio. A gente trabalha tanto, todos os dias, soa a camisa para ganhar dinheiro, mas não cuida dele. Né? Então, poxa, pensa num longo prazo. Eu vou trabalhar até os 60 anos para juntar dinheiro e ter minha aposentadoria ali, um complemento de renda. Legal. Então vamos supor que você vai juntar ali até os 60 anos 2 milhões de reais. Um exemplo. Tem gente que vai juntar mais, tem gente que vai juntar menos. Vou chutar um número aqui, 1 milhão de reais, por exemplo. Você juntou 1 milhão de reais e se aposentou. Então você vai viver de renda com aqueles 1 milhão de reais. Isso porque você você trabalhou, você acumulou capital, você nunca cuidou do seu patrimônio. Conseguiu chegar nos 60 anos com 1 milhão de reais. Poxa, mas será que desde hoje, você com 20, você com 30 anos, você tem uma longa jornada ainda pela frente, será que se você não cuidar do seu patrimônio, se você não investir melhor, você trabalhar a mesma quantidade que você trabalharia pelo outro cenário, você não acumularia 2 ou 3 milhões de reais, por exemplo? Sem dúvida que sim, eu garanto para você que sim. Então aquela aposentadoria que aquele complemento de renda que você tem em cima de 1 milhão, você vai ter agora em cima de 2 ou de 3, você vai ter uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.